Hermione reapareceu em um foyer escuro. Era uma sala imaculada e vazia. Uma mesa circular preta laqueada ficava no centro da sala. Havia um grande buquê de flores brancas sobre a mesa. Ela se virou devagar. Ela não queria perder nenhum detalhe, mas as asas estúpidas do capô agiam como viseiras. Ela só conseguia ver bem à frente. Uma grande escada ficava à direita. Corredores frios conduziam à escuridão e avançavam para dentro da casa. Era uma mansão enorme, dependendo da largura da escada. Olá, sangue ruim. Uma voz fria a fez congelar. Virando-se lentamente, ela encontrou Draco Malfoy. Ele era mais velho. Sua última memória dele foi no 5º ano, quando ele estava no esquadrão inquisitorial. Ele tinha ficado mais alto, ele se elevou sobre ela, e seu rosto havia perdido todos os traços de juvenilidade. Havia uma brutalidade perigosa e refinada na maneira como ele se portava. O jeito que ele olhou para ela. Seus olhos eram como os de um lobo, frio e selvagem. A letalidade nele era palpável. Quando ele olhou para ela, ela teve certeza de que ele poderia se inclinar para frente e cortar sua garganta enquanto olhava em seus olhos. Em seguida, deu um passo para trás, cuidando apenas para que ela não sujasse os sapatos dele. Ele era o Alto Reeve, a mão direita de Voldemort, seu carrasco. O número de amigos dela que ele assassinou. Ginny, McGonagall, Moody, Neville, Dino, Seamus, Professor Sprout, Madame Pomfrey, Flitwick, Oliver Wood. A lista não parava. Além daqueles que foram torturados até a morte imediatamente após a batalha final. Todas as pessoas que ela sabia estarem mortas após a guerra, o Alto Reeve os matou. As meninas sussurraram para ela durante as primeiras noites, contando a ela sobre o mundo de terror que ela perdeu enquanto estava trancada sob Hogwarts. Ela não tinha pensado que ele poderia ser alguém que ela conhecesse. Alguém tão jovem. O terror cresceu dentro dela. Ela não tinha certeza do que fazer para lidar com o choque. Antes que ela pudesse reagir, ou mesmo processar a realização, seus olhos se fixaram nos dela e ele abruptamente abriu caminho em sua mente. A força quase a fez desmaiar. Sua intrusão mental foi como uma lâmina, dirigindo direto para suas memórias. Ele cortou a barreira frágil que ela tentou erguer com os fragmentos de magia interna que ela poderia convocar. Ele perfurou suas memórias bloqueadas. Era como ter um prego cravado em sua cabeça. A precisão e a força implacável. Ele não parava de tentar romper. Parecia quase pior do que a maldição Cruciatus. Durou mais do que a maldição da tortura, sem levar o destinatário à loucura. Quando ele finalmente parou, ela se viu deitada no chão. Malfoy estava parado perto dela, olhando para ela enquanto ela estremecia com o trauma de sua intrusão. Então, você realmente esqueceu tudo, ele disse enquanto a avaliava. O que você pensa que está protegendo naquele seu cérebro? Você perdeu a guerra. Ela não conseguiu responder. Ela não teve resposta. Oh, bem, ele disse, endireitando suas vestes ligeiramente. O Lorde das Trevas foi gentil o suficiente em mandar você para mim. Se alguma vez você recuperar suas memórias, eu serei o primeiro a saber. Ele sorriu para ela por um momento antes de seu rosto ficar frio e indiferente. Então ele passou por cima do corpo dela e saiu da sala. Hermione se levantou, tremendo com a angústia mental e a raiva impotente que sentia. Ela o odiava. Ela nunca havia odiado Draco Malfoy antes. Ele tinha sido simplesmente um valentão doutrinado, um sintoma de uma doença pela qual outros eram responsáveis. Agora, ela o odiava, pelo que ele se tornou, pelo que ele fez. Ele a possuía. Ela estava presa sob seu calcanhar, e ele pretendia esmagá-la até que ele tivesse o que queria. Ela apertou a mandíbula enquanto se forçava a pensar além de sua raiva repentina. Seu plano permaneceu o mesmo. Ela tinha que encontrar uma maneira de escapar ou enganá-lo para matá-la. Ele não era o que ela esperava. Ela esperava que o Alto Reeve fosse movido por emoções, e embora o Malfoy que ela conhecera na escola fosse, agora ele parecia gelado. O que, é claro, ela deveria ter percebido. Legilimência ou clemência. A chave para eles era o controle. A capacidade de se compartimentar atrás de paredes. Seria preciso astúcia para fazê-lo estalar o suficiente para cometer um erro como matá-la. O que quer que ela fizesse, ela não seria capaz de realizar imediatamente. Ela não podia se apressar. Ela não podia ser descuidada. Ela teria que ficar lá, esperar e suportar o que estava por vir até encontrar uma abertura. O pensamento a estremeceu. Sua garganta estava apertada enquanto ela engolia e tentava pensar. Um clique de saltos no piso de madeira chamou sua atenção. Uma pequena bruxa loira entrou na sala.
Ela e Hermione se encararam por vários longos momentos. Então, você é isso, disse a bruxa, erguendo o nariz com uma fungada. Tire esse chapéu idiota e venha comigo. Temos que revisar as instruções todos juntos antes que eu possa colocá-lo onde devemos mantê-lo. A loira girou nos calcanhares e marchou de volta para fora da sala. Hermione o seguiu lentamente. A bruxa era familiar. Um Greengrass, Hermione pensou. Não Daphne, mas talvez a irmã mais nova. Hermione não conseguia se lembrar do nome dela. Eles chegaram em uma sala de estar. Malfoy já estava lá, reclinado em uma cadeira de aparência delgada e parecendo entediado. Hermione puxou o boné. Então, disse a bruxa que Hermione presumiu ser a esposa de Malfoy enquanto se sentava em uma das outras cadeiras estreitas. O curandeiro Straude enviou um pacote de instruções. Quem sabia que sangue ruim vinha com instruções? Tão conveniente, não é? O sarcasmo na vozinha aguda da bruxa era frágil. Apenas leia, Astoria, disse Malfoy, olhando brevemente para a bruxa com um sorriso de escárnio. Astoria. Então esse era o nome da esposa de Malfoy. Vamos ver, sem xingar, torturar ou abusar dela fisicamente. Ela deve ser mantida alimentada. Podemos fazê-la trabalhar, mas não mais do que 6 horas por dia. E ela deve passar pelo menos 1 hora fora de cada dia. Astoria riu um tanto manicamente. É como manter crupes, não é? Quem sabia? Ah, sim, que delícia! Receberemos uma coruja todos os meses nos 5 dias que você for obrigado a atuar, Draco. O curandeiro Straude incluiu uma pequena nota pessoal aqui, mencionando que devido ao interesse específico do Lorde das Trevas na família Malfoy e na Sangue Ruim, ela virá pessoalmente todos os meses para ver se você tem sucesso. Astoria parecia quase histérica. Hermione ficou surpresa de ela não ter quebrado uma cadeira. Escute isso. Tenho permissão para assistir. Você sabe, para ter certeza de que tudo é totalmente clínico entre você e a Sangue Ruim. Astoria ficou extremamente pálida. Seus olhos pareciam quase enlouquecidos. Suas mãos tremiam, amassando os papéis em suas mãos e jogando-os sobre a mesa de chá. Eu não vou, ela disse, sua voz vibrando. Eu não vou assistir. Faça o que quiser, apenas cale a boca, Malfoy disse, seu tom vicioso enquanto se levantava e saía da sala. Hermione ficou congelada perto da parede. Astoria sentou-se tremendo em sua cadeira por vários minutos antes de falar com Hermione. Minha mãe criava crupes. Coisinhas bonitas, me disse Astoria. Tão divertido ver isso feito agora com magos. Finalmente, Astoria se levantou. Eu vou te mostrar seu quarto. Você pode fazer o que quiser, mas não quero ver você. Eu entendo que essas pulseiras que você tem te protegem de qualquer problema. Eles desceram um longo corredor e passaram por uma porta estreita que levava a uma escada sinuosa de criados. Depois de subir 3 andares, entraram novamente em um corredor maior. Estavam em outra ala da casa. As janelas estavam cobertas por cortinas pesadas. Era frio e encoberto. Os móveis estavam todos cobertos com lençóis brancos. Esta ala está desocupada, disse Astoria. Fique aqui fora de vista. Os retratos ficarão de olho em você. Astoria abriu uma porta. Hermione entrou. Era um quarto grande com uma cama de dócil no centro, uma única cadeira de espaldar e um guarda-roupa encostado à parede. Não havia tapete nem livros. Tudo estava frio e vazio. Se você precisar de alguma coisa, chame um elfo doméstico, disse Astoria antes de fechar a porta. Hermione ouviu seus passos se retirando. Ficar repentinamente sem supervisão, sem estar em uma cela, parecia desorientador. A mudança repentina ao mesmo tempo emocionante e aterrorizante, como se ela de repente tivesse pulado de um penhasco. Ela largou o chapéu no chão ao lado da porta e foi até uma janela. O campo frio e invernal se estendia até onde ela podia ver. Enquanto ela entendia, ela considerou a situação. Malfoy e Astoria claramente não gostavam um do outro. Não foi surpreendente. Como se casamentos arranjados de sangue puro já não fossem disfuncionais o suficiente, tê-los arranjados por Voldemort com o único propósito de reprodução deve ter sufocado qualquer centelha potencial. Especialmente depois que eles falharam em se reproduzir. Astoria não parecia particularmente com medo de Malfoy, então presumivelmente ele não era tão mal-humorado a ponto de ser violento com ela. Ela parecia bastante ressentida e indiferente a ele. Ele não parecia ser um marido atencioso por nenhum esforço da imaginação. Seu respeito por Astoria parecia ser do tipo de considerá-la uma praga que ele era obrigado a suportar.
O que quer que Astoria possa sentir sobre seu marido ou casamento, a presença de Hermione como uma substituta claramente do eu. Ela parecia determinada a ignorar a existência de Hermione tanto quanto ela pudesse. Hermione não fez objeções. Quanto menos jogadores ela tivesse que se preocupar, melhor. Se ela tivesse que se preocupar em se defender ou apaziguar Astoria, seria um desafio adicional. Se Astoria fosse atenciosa com seu marido, seria muito mais difícil escapar ou encontrar uma maneira de manipular Malfoy. Se Astoria estava preocupada principalmente em fingir que Hermione não existia, era o cenário mais fácil. Hermione se manteria fora de vista, nas sombras, tanto quanto pudesse, até que houvesse uma oportunidade de agir. A chave seria estudar Malfoy. Descubra o que o moveu, quais eram seus vícios, o que ela poderia explorar nele. Ele não parecia particularmente interessado em Hermione, além de descobrir o que ela poderia estar escondendo em suas memórias perdidas. Se fosse esse o caso, era um alívio. Talvez ele também preferisse deixá-la em paz. Ela tinha certeza de que, se ele quisesse, poderia inventar várias maneiras de torturá-la sem arriscar sua fertilidade. Draco Malfoy era o Alto Reeve. Ainda era chocante. O que aconteceu com ele durante a guerra para torná-lo tão cruel? O ódio necessário para lançar uma maldição da morte era tremendo. Infligir a morte instantânea arrancou algo de você. A maioria dos bruxos e bruxas das trevas só conseguia fazer isso ocasionalmente. Isso era parte da razão pela qual havia tantas outras maldições usadas para matar. Sadismo influenciava isso, mas a verdade é que nenhuma outra maldição era irreversível e imparável como a maldição da morte. O poder necessário para utilizar algo tão final era bem. Não havia realmente nada para comparar. A habilidade de Voldemort de lançá-la repetidamente e infalivelmente foi parte da razão pela qual ele inspirou tanto terror. A reputação do Alto Reeve por usar a maldição já era igualmente lendária. Isso o havia elevado ao posto mais alto dos comensais da morte. E era Malfoy. Ela teria que se mover com cuidado. A casualidade com que os Malfoys trataram sua chegada indicava segurança absoluta, deixando-a no foyer, mostrando-lhe a casa, colocando-a numa ala desocupada. Hermione tinha certeza de que não havia maneiras fáceis de escapar. Até que ela pudesse tirar as algemas, Malfoy sempre seria capaz de encontrá-la, e ela seria incapaz de lutar contra ele ou qualquer outra pessoa. Ela suspirou, e sua respiração formou um pequeno círculo de condensação no vidro frio da vidraça. Levando a ponta do dedo ao vidro, ela desenhou a runa Turizaz para defesa, introspecção e foco. Ao lado dela, ela desenhou sua reversão, seu Merkstave, para perigo, indefesa, malícia, ódio e rancor. O que ela precisava? O que ela tinha? Ela teve que reverter sua fortuna. Ela observou as runas desaparecerem do vidro enquanto a condensação evaporava de volta para a sala. Nenhuma das meninas tinha ouvido qualquer boato sobre a resistência ainda existente. Além de Hermione, todos os membros da Ordem que sobreviveram à batalha final eram conhecidos como mortos. Suas mortes foram testemunhadas publicamente. Seus cadáveres foram pendurados para garantir que não houvesse espaço para esperanças secretas. A resistência desmoronou com a morte de Harry. Voldemort parecia ter sido cuidadoso em garantir que a Ordem da Fênix não tivesse centelha para ressuscitar. À medida que a guerra se arrastava ao longo dos anos, ele se tornou mais cauteloso e menos certo sobre sua infalibilidade do que durante os anos de Hermione, em Hogwarts. Voldemort foi meticuloso. Isso foi preocupante. Se ele levou Malfoy a Alto Reeve, provavelmente significava que Malfoy também era meticuloso, não alguém inclinado a cometer erros ou erros de julgamento. Talvez ainda houvesse uma resistência em algum lugar. As mulheres em Hogwarts sabiam apenas o que os guardas lhes contaram. Ainda pode haver algumas facções trabalhando contra Voldemort. Se Hermione escapasse, talvez ela pudesse encontrá-los e eventualmente dar a eles qualquer segredo que ela estava escondendo. Já que ela estava na casa do Alto Reeve, talvez se ela fosse inteligente, ela seria capaz de coletar informações úteis. Se ela continuasse agindo dócil e cooperativa. Quebrada. Se eles pensassem que ela estava realmente quebrada, eles poderiam eventualmente se tornar descuidados perto dela. Ela estaria esperando por isso. Ela era muito boa em esperar.